Pense por um instante. Quantas vezes você ouviu uma palavra e, sem perceber, algo dentro de você mudou? Uma simples frase, uma expressão lançada no momento certo, e de repente sua mente se abre, se defende ou se submete. Imagine se eu te dissesse que existem palavras cuidadosamente moldadas para penetrar direto no subconsciente masculino, moldando crenças, comportamentos e até a forma como você enxerga o amor, o valor e a si mesmo. Hoje nós vamos revelar essas palavras, e a última é, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Antes de começarmos, se inscreva no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como entende as dinâmicas entre homens e mulheres. Revelações que, por muito tempo, foram ocultadas para manter você submisso a um roteiro que não é o seu. A sociedade moderna é um grande palco de manipulação verbal. Desde a infância, os homens são bombardeados com palavras que carregam cargas emocionais sutis, mas devastadoras. Palavras que redefinem força como agressividade, liderança como opressão e vulnerabilidade como virtude absoluta. Como destaca Rollo Tomassi em The Rational Male, capítulo 10, páginas 5 a 8, a linguagem é a ferramenta mais eficaz de condicionamento social. É por meio dela que se estabelece quem deve sentir culpa e quem deve se justificar. Pense em expressões como "homem de verdade chora", "o amor vence tudo", ou "seja diferente dos outros homens". À primeira vista, parecem frases inofensivas, até nobres, mas olhe mais fundo. São comandos verbais que atuam diretamente na mente masculina, criando um conflito interno entre instinto e aceitação social. O homem que acredita nessas narrativas começa a moldar seu comportamento para agradar, e não para liderar sua própria vida. Essa engenharia linguística não é acidental. Como analisa Warren Farrell, em The Myth of Male Power, capítulo 4, páginas 22 a 27, o homem moderno foi treinado a buscar aprovação emocional constante. As palavras que ouve, especialmente de figuras femininas e midiáticas, reforçam o condicionamento de que seu valor depende da aceitação externa. E quando essa aprovação não vem, ele se sente falho, confuso e desconectado do próprio propósito. Agora pense comigo. Quantas vezes você silenciou sua própria voz por medo de ser julgado como tóxico ou insensível? Quantas vezes se desculpou por simplesmente pensar de forma lógica? Essas palavras se infiltram no subconsciente masculino e tornam-se correntes invisíveis. É por isso que compreender a linguagem é o primeiro passo do despertar Red Pill, o momento em que o homem percebe que muitas de suas culpas não são suas, foram programadas em sua mente. No decorrer deste vídeo, você vai descobrir as palavras e expressões que mais influenciam o subconsciente masculino e entender como reverter esse processo. A cada parte, vamos mais fundo na psicologia e nas estratégias por trás dessas mensagens. E a última palavra, aquela que revelaremos no final, é a chave para libertar-se desse condicionamento silencioso. Mas antes de seguir, responda nos comentários. Você consegue lembrar de uma palavra ou frase que mudou a forma como você se via como homem? Compartilhe sua experiência, porque essa reflexão pode ser o primeiro passo para reprogramar a sua mente. Imagine que cada palavra dita a um homem funciona como um código. Algumas abrem portas internas, fortalecem sua identidade, despertam propósito. Outras, no entanto, atuam como vírus mentais, silenciosos, sutis, porém devastadores. A psicologia moderna reconhece o poder das palavras como gatilhos emocionais, mas raramente admite o quanto elas têm sido usadas para neutralizar o instinto masculino. É aqui que a visão Red Pill se diferencia. Ela decodifica o que o discurso social tenta esconder. Desde cedo, o homem é condicionado a associar palavras como proteção, responsabilidade e sacrifício à ideia de dever absoluto, mesmo quando isso significa anular a si mesmo. Como aponta Dr. Robert Glover, em No More Mr. Nice Guy, capítulo 6, páginas 31 a 37, o homem programado para ser bom demais acredita que amor e aceitação virão como recompensa por sua submissão. Ele não percebe que, ao aceitar essas palavras sem questionamento,
entrega o controle de sua mente e de suas decisões. Essas palavras são como âncoras. Elas mantêm o homem emocionalmente preso a narrativas que o impedem de exercer poder e liberdade. Pense na palavra culpa. Quantas vezes ela foi usada para fazer o homem se sentir errado por buscar sucesso, prazer ou liderança? A culpa é o mecanismo mais eficaz de controle psicológico. Como explica Rollo Tomassi, em The Rational Male, Positive Masculinity, capítulo 12, páginas 60 a 66. A sociedade redefine virtude masculina como autossacrifício, uma inversão sutil, mas letal. O que poucos percebem é que o subconsciente não julga, apenas absorve. Quando uma palavra é repetida em um contexto emocional, ela se instala como verdade. É assim que expressões como machismo estrutural ou masculinidade tóxica acabam gerando medo inconsciente de expressar força, ambição ou autoridade. O homem começa a se policiar, a se autocensurar. A cada palavra internalizada, perde um pouco mais de sua natureza. Agora reflita. Quem ganha quando o homem duvida de si mesmo? Quem se beneficia quando ele teme ser quem é? A resposta é clara. Um sistema que prospera com homens dóceis, confusos e emocionalmente dependentes. E o veículo dessa dominação não é a força, mas a linguagem. As palavras certas, repetidas por tempo suficiente, transformam até o leão em cordeiro. Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, capítulo 2, páginas 18 a 25, explica que o caos psicológico surge quando o indivíduo deixa de nomear o mundo com precisão. Quando o homem perde o poder de nomear, ele perde o poder de agir. As palavras moldam a percepção, e a percepção molda o destino. Por isso, o despertar Red Pill é também um despertar linguístico. Reprogramar o vocabulário interno é o mesmo que reescrever a própria identidade. Mas há algo ainda mais profundo. Certas palavras não apenas manipulam, elas acendem gatilhos arquetípicos. Termos como fracassado, egoísta ou infantil ativam medos primordiais de exclusão e rejeição. O homem que escuta isso, principalmente de uma mulher, sente um impacto direto no subconsciente, onde reside o instinto de proteção e valor. É uma forma sofisticada de dominação emocional, mascarada de linguagem afetiva. Por isso, entender a estrutura emocional das palavras é um ato de libertação. Quando o homem começa a identificar os termos que o desarmam emocionalmente, ele recupera poder. Ele para de reagir e começa a escolher. E é aqui que o verdadeiro controle se manifesta, o domínio sobre a própria mente. Nos próximos minutos, vamos explorar as palavras mais comuns que reprogramam o subconsciente masculino, aquelas usadas em relacionamentos, nas mídias e até em conversas diárias para criar submissão emocional. E acredite, quando chegarmos à última, você entenderá por que ela é a mais perigosa de todas. Mas antes de avançarmos, quero que você escreva nos comentários. Qual palavra ou expressão você acredita que mais enfraquece os homens hoje? A sua opinião pode inspirar outros a enxergarem o que ainda está oculto. Agora que já compreendemos como a linguagem atua como uma ferramenta invisível de controle, é hora de olhar mais de perto as palavras que mais profundamente se infiltram no subconsciente masculino. São expressões comuns, aparentemente inofensivas, mas que escondem comandos psicológicos que moldam comportamentos, crenças e até decisões de vida. Uma das mais perigosas é a palavra deveria. Quando alguém diz você deveria ser mais sensível, deveria entender o lado dela, deveria ser mais romântico, há uma mensagem implícita. Você nunca é suficiente do jeito que é. Essa palavra planta a semente da inadequação, e o homem passa a se policiar em tudo o que faz. Segundo David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 5, páginas 42 a 47, o homem que vive em função de agradar o feminino perde a força interior que o conecta ao propósito. O deveria é uma prisão linguística, um código de submissão emocional. Outra expressão profundamente enraizada é: você tem medo de mulher forte. Por trás dessa frase, há um ataque psicológico disfarçado de provocação. Ela redefine força feminina como desafio à masculinidade.
e coloca o homem na posição de ter que provar algo. Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 9, páginas 71 a 78, explica que esse tipo de linguagem é usado para inverter o jogo emocional, levando o homem a agir sob a necessidade de validação. Ele deixa de ser estratégico e passa a reagir, e é nesse momento que perde o controle. Mas há palavras ainda mais sutis. Expressões como "você é igual a todos os outros" ou "homem nenhum presta" criam uma forma de condicionamento coletivo. Quando repetidas pela mídia, por influenciadores e até por figuras maternas, elas constroem um arquétipo negativo do masculino. O subconsciente do homem absorve esse padrão e começa a se culpar por uma identidade que nem é sua. Ele carrega uma herança emocional de culpa por simplesmente ser quem é. Essas palavras funcionam como scripts sociais, e quanto mais um homem tenta se distanciar delas buscando aprovação, mais preso se torna. Como observa Roy Baumeister, em Is There Anything Good About Men? Capítulo 3, páginas 19 a 24, a sociedade impõe narrativas de sacrifício e obediência que levam o homem a perder o senso de individualidade. A linguagem é o primeiro passo dessa manipulação. Agora pense, quantas vezes em um relacionamento você ouviu a palavra egoísta, usada como arma emocional? É uma das mais eficazes. Ao ser rotulado assim, o homem se sente moralmente obrigado a ceder. Ele não quer parecer frio, então abdica de seus limites, de seus planos, de seus valores. Aos poucos perde a noção de quem é, e quando finalmente percebe, já se tornou dependente emocionalmente, buscando constantemente provar que é bom o suficiente. Esse ciclo é mantido pela repetição. O subconsciente masculino, segundo Carl Jung, em O Homem e Seus Símbolos, capítulo 7, páginas 95 a 100, responde a símbolos e padrões verbais repetitivos. Palavras como deveria, culpa, egoísmo, fracasso e insensibilidade atuam como gatilhos simbólicos que fazem o homem reviver, emocionalmente, o medo de rejeição. É um mecanismo primitivo, enraizado no instinto de sobrevivência social. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. O homem desperto entende que não precisa se defender de palavras, apenas compreendê-las. Quando você entende o poder que elas têm sobre sua mente, elas perdem o poder de te controlar. O despertar Red Pill não é apenas intelectual, é linguístico e emocional. É o momento em que o homem volta a ser o dono da própria narrativa. Nos próximos minutos, vamos chegar ao ponto mais revelador de todos, a palavra mais poderosa, aquela que atinge o centro do subconsciente masculino e que, quando compreendida, muda tudo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários. Qual dessas palavras você já percebeu agindo na sua vida? Compartilhe, porque o seu relato pode abrir os olhos de outros homens que ainda estão presos a essas correntes invisíveis. Chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. Você já entendeu que a linguagem é uma arma silenciosa, que molda comportamentos e direciona emoções. Mas existe uma palavra, uma única palavra, que entra direto no subconsciente masculino com uma força devastadora, e quando você entender o que ela realmente faz, nunca mais será o mesmo. Essa palavra é amor. Sim, o amor, aparentemente o sentimento mais puro e elevado, tornou-se uma das ferramentas mais eficazes de controle psicológico sobre o homem moderno. Desde a infância, ele é ensinado a acreditar que o amor é sua maior missão, que deve provar seu valor amando incondicionalmente, sacrificando-se e colocando o outro sempre em primeiro lugar. Mas o que quase ninguém diz é que o amor usado dessa forma não é amor verdadeiro, é condicionamento. Como explica Rollo Tomassi, em The Rational Male, Religião, capítulo 8, páginas 52 a 58, o amor idealizado é frequentemente uma narrativa feminina, construída para posicionar o homem como o provedor emocional absoluto, sempre responsável pela felicidade do outro. O subconsciente masculino absorve isso como lei moral. Assim, o homem passa a medir seu valor pelo quanto ama, e não pelo quanto evolui. Ele se torna servo da ideia de amor, e não senhor de sua própria vontade.
Esse tipo de linguagem cria o que o psicólogo Robert Glover chama de síndrome do homem bonzinho. O homem que acredita que amar é o mesmo que se anular, que pensa que paciência infinita é virtude, mesmo quando o outro ultrapassa todos os limites. Ele confunde empatia com fraqueza e pensa que ser compreensivo é o mesmo que ser passivo. O amor, usado como comando emocional, torna-se a palavra mais perigosa porque reprograma o instinto masculino de liderança em submissão disfarçada de bondade. Mas o verdadeiro amor, o que liberta, começa quando o homem se ama o bastante para não se perder em ninguém. É o amor que nasce da consciência, não da necessidade. É o amor que reconhece o valor próprio, que entende que reciprocidade não é obrigação, é escolha. David Deida, em O Caminho do Homem Superior, capítulo 11, páginas 82 a 87, afirma que um homem só pode amar de forma autêntica quando está ancorado em sua missão, não em seu medo de perder o amor do outro. Essa é a chave da libertação emocional. Agora pense, quantas vezes você acreditou que amar significava desistir de si mesmo? Quantas vezes confundiu lealdade com dependência emocional? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias. O homem que desperta percebe que o amor que o aprisiona é o mesmo que o convida a acordar. É o choque entre o que disseram que ele deveria ser e o que ele realmente é. E é nesse ponto que o despertar Red Pill se torna completo. Porque compreender as palavras que entram no subconsciente masculino é o mesmo que assumir o controle da própria mente. Nenhuma palavra tem poder quando você entende o seu significado. Nenhuma manipulação é eficaz quando você enxerga o código por trás dela. Então guarde isso. O verdadeiro poder não está em resistir às palavras, mas em compreendê-las. Quando o homem entende a linguagem que o moldou, ele se torna livre. E um homem livre é impossível de manipular. Se você assistiu até aqui, deixe nos comentários. Qual dessas palavras você reconheceu em sua vida e como ela te influenciou? E se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal Feminina Red Pill, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Na tela final você vai encontrar 2 vídeos complementares. Um sobre a programação emocional masculina na infância e outro sobre como recuperar o poder da masculinidade na era moderna. Assista a ambos para continuar esse processo de libertação, porque compreender o poder das palavras é o primeiro passo para recuperar o poder sobre si mesmo, e o despertar começa exatamente aqui,